Olá, sejam bem-vindos. Começando mais um O Café e a Conta, o podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, da revista BR, e hoje nós continuamos aqui na Fispal Food Service, mais precisamente com o Lounge Abrazel, fazendo a nossa série de conversas, bate-papos e reflexões com líderes empresariais, chefes de cozinha e consultores sobre as dores e as delícias do empreender em 2025. Aqui ao meu lado eu converso hoje com André Miller, vice-presidente comercial da Diageo. Juntos vamos bater um papo, André e eu, sobre um novo perfil de consumidor no Brasil e a estratégia justamente da Diageo para conquistar novos consumidores e gerar valores para bares e restaurantes. Vamos falar um pouco também sobre ASG e consumo consciente. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Danilo. Prazer estar aqui com vocês, bar e restaurante, todos os nossos ouvintes também. Precisamos só trocar o nome do Café e a Conta para Café Baileys e a Conta. O que você acha, Boa, eu acho Cabe um maravilhoso. Baileys no meio aí, né? André, queria começar o nosso bate-papo aqui refletindo um pouco sobre esses novos comportamentos do consumidor, né? O consumidor brasileiro está mais cauteloso, priorizando gastos essenciais, mas ao mesmo tempo está buscando experiências mais significativas e personalizadas. A pandemia mudou com todo mundo. Como equilibrar esse paradoxo na hora de oferecer produtos ali no balcão que sejam realmente relevantes para os empresários de bares e restaurantes e para o consumidor final? Legal, Danilo. Primeira coisa, tudo que a gente faz na Diageo, a gente começa colocando o consumidor no centro, né? Então, toda a nossa estratégia é desenvolvida a partir de entender e estudar esse consumidor em primeiro lugar. Então, a Diageo é super pioneira num estudo que globalmente houve mais de 220 milhões de consumidores para decodificar as ocasiões em que eles consomem bebidas alcoólicas, mas também, principalmente, quais são as motivações que levam eles a consumir. Com essa forma, a gente consegue fazer toda uma estratégia endereçando qual a melhor marca, produto, formato e tipo para cada certa ocasião e motivação. Na hora que a gente faz esse estudo, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que a gente vê é uma tendência de premiumização da categoria. Desculpa te interromper, só vamos traduzir um pouco mais Traduz o que isso é aí para o dono de premiumização. boteco ali, né? É isso aí. Premiumização é cada vez produtos com mais valor agregado, né? Produtos que entregam mais qualidade, mas também que tem um preço um pouco mais alto, né? Na hora que a gente fez esse estudo, a gente entendeu que esse movimento é um movimento que nos últimos 10 anos está acontecendo com muita força. O segmento premium, o segmento de mais valor, cresce 3 vezes mais rápido que o segmento de menos valor, né? E nesse sentido, joga muito a favor da nossa estratégia, do nosso portfólio. A Diageo é uma empresa global de bebidas premium, líder global nesse segmento, presente em mais de 180 países, com mais de 200 marcas por aí. Então a gente consegue encaixar essa tendência com aquilo que a gente consegue entregar de melhor para o consumidor, né? Então, por exemplo, quando você pensa no segmento premium, que está crescendo mais rápido, é onde a gente consegue oferecer a esses consumidores uma experiência diferenciada, né? O consumidor não está indo mais no bar para beber a mesma coisa de sempre. Vamos pegar um exemplo da própria gin tônica, né? A gin tônica há 5 anos começou a explodir aqui no Brasil e virou uma grande tendência. Todo mundo ia para um bar consumir uma gin tônica. E 10 anos atrás, talvez grande parcela das pessoas não conheciam ou não era uma bebida que estava no mercado brasileiro. Exato, do né? jeito como está. Então, naquele momento, era um momento de... Ela foi o que elevou, e ainda tem muito a construir, mas, por outro lado, a gente também tem uma preocupação em democratizar a coquetelaria, né? A quantidade de bares que tem coquetelaria desenvolvida cresceu 10 vezes nos últimos anos no Brasil. Então, é claro que é uma tendência que o consumidor está pedindo isso, está pedindo uma experiência diferente. Então, hoje, na hora que você pensa em premiumização, não é só o produto em si, o Tanqueray, por exemplo, mas é também a forma com a qual a gente entrega ao consumidor. Hoje a gin tônica é muito fácil de fazer, são 3 passos. Você coloca 50 ml de gin, completa com uma água tônica, coloca um elemento ali, um garnish para alguma coisa e está pronto. Ele consegue fazer isso em casa. Então, hoje, o consumidor vai para o bar hoje, ele quer uma experiência diferente. Então, hoje, por exemplo, o drink que está mais explodindo de gin no Brasil é o Fitzgerald, que é uma inovação nesse sentido. Então, com isso, não é só uma tendência do produto ser mais premium, que é um Tanqueray versus um gin mais barato, mas também que experiência no bar ele está provendo para esse consumidor mais rica. Só que só a valorização da categoria não é só isso que é importante, porque essa valorização pega aquele consumidor que já estava na categoria e está buscando algo diferente. Hoje, 60% dos consumidores que vão no bar declaram que querem uma coisa diferente.
Só que esse a gente, vamos dizer assim, já tinha, né, esse consumidor, ele já era recrutado, a gente só está elevando a experiência, elevando o valor dele. Tem uma outra parte importante da população, que é os consumidores novos que a gente precisa recrutar. Então essa estratégia que eu comentei, esse estudo de 220 milhões de consumidores ao longo do mundo, mostrou para a gente que a gente tem uma oportunidade tanto de jogar nesse lado mais premium, né, de mais valor, mas não esquecer de um lado super importante, que é o lado de recrutar. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Que consumidor é esse? É um consumidor mais jovem, que está talvez ali com o gosto um pouco mais abrangente, com um paladar querendo novidades? Ou esse público mais premium é um público já com uma idade mais elevada? Vocês conseguem fazer esse recorte de mercado? Conseguimos. E temos dos dois lados, né? Tem o lado do com mais idade que está buscando uma experiência mais premium, que é aquele consumidor que bebia um Red Label e agora vai tomar um Black Label, é aquele consumidor mesmo que eu falei da gin tônica, que consumiu um gin barato, agora ele tem um gin de qualidade com uma marca de quase 200 anos no mercado, que é Tanqueray, que tem toda uma credencial e um valor para entregar muito maior que muitas marcas pelo mercado, mas também aquele consumidor, vamos pegar um consumidor novo, um jovem adulto ali de seus 18 e 25 anos, uma mulher, por exemplo, que até então tinha uma barreira para consumir uísque. O uísque, por exemplo, é uma categoria que ainda é centrada muito no público masculino. Ela é mistificada para o público masculino. Ela tem um pouco dessa herança, né? E é uma bobagem isso, né? Porque no fim do dia, tem gente que fala que o uísque é forte para a mulher. Fortes são elas, não é o uísque, né? Legal. Então, a gente tem até uma campanha sobre isso para justamente empoderar, né, as mulheres e ter acesso ao nosso portfólio. Então, para isso, a gente foi estudar nesse estudo e dizia que as mulheres e os jovens adultos às vezes têm uma barreira para consumir uísque, né? Porque aquela primeira vez que você toma pode ser um pouco mais forte, tem um gosto mais sofisticado. Então, frente a isso, a gente lançou, depois de 20 anos sem lançar um rótulo novo em Johnnie Walker, e Johnnie Walker aqui no Brasil é super relevante, a gente é dentro da Diageo, o mercado que em volume mais vende Johnnie Walker no mundo. Então, é uma marca super relevante, né? Então, há 20 anos a gente não inovava nesse sentido. E alguns anos atrás a gente lançou um produto novo, um rótulo novo que chama Johnnie Walker Blonde, porque foi um produto concebido para misturar. Isso quer dizer o quê? Ele tem um perfil mais abaunilhado, ele é um pouquinho mais adocicado, tem um jeito de consumir mais fácil, né? E ele é feito para misturar também. Então, o drink que a gente serve ele é um drink que chama Blonde Citrus, que ele é igual a gin tônica, muito fácil de fazer. É uma dose de Johnnie Walker Blonde, você completa com refrigerante de limão, coloca uma laranja e está pronto. Super refrescante, leve, e quem toma fala, nossa, nem percebi que é de whisky, né? Então, esse lado do premium não joga só no consumidor que tem mais renda, ou que tem um pouco mais de idade, ou que já está na categoria há muito tempo, mas principalmente no consumidor que a gente quer recrutar e que antes tinham barreiras para entrar nessa categoria, agora a gente elimina elas. É interessante, porque há aí uma democratização do mercado premium, por assim dizer, né? Porque vocês estão englobando vários mercados. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade eu vou começar aqui essa reflexão com uma propaganda. A gente estava saindo aqui com os amigos ontem por São Paulo, a gente foi em um listening bar ali em Pinheiros, o Sala Bar e o Johnny, nosso fotógrafo aqui. Qual o drink que ele pediu? Fitzgerald. Olha só. Mas foi muito impressionante a quantidade, a variedade da carta de drinks do lugar. Quando eu falei com você, a gente já fez um podcast com o Nicola Petrolongo, gerente de advocacy da Diageo, há mais ou menos um ano atrás, ele estava falando sobre um processo de catequização dos empresários de bares e restaurantes sobre como era mais relevante vender drinks em questão de faturamento do que cervejas ou outros produtos, porque a faixa de faturamento de lucro é muito maior. Você sente, dentre esse recorte de 5 anos para cá, ou até um recorte menor, que esse cenário já está mais desenvolvido, que não precisa já chegar até o ouvido do dono do bar e restaurante e falar é melhor você vender drink do que cerveja, seu faturamento está mais alto. Já está pacificada essa questão? Eu adoraria que sim, mas tenho a dizer que não. Né? É mesmo? Sim, o buraco é mais embaixo? Sim, né? Porque eu acho que primeiro você junta a tendência com... Deixa eu colocar de outra forma, né? A gente tem um propósito na Diageo que a gente chama de evoluir o celebrar. Né? O Brasil é o país da celebração, né? Evoluir o celebrar. Celebrar, eu ouvi cerebral. Celebrar. Porque esse país é o país da celebração. E a hora que a gente pensa nisso, a gente pensa como deixar um legado para 3 diferentes faixas, né? O primeiro é pensando no consumidor, né? Como que a gente fala evoluir e celebrar para ele? Ainda em versatilidade. Você pega, por exemplo, um vinho, uma cerveja, tá pronto, né? Ele tá sempre igual, ele vai abrir a latinha, ele vai ter a mesma experiência sempre.
Enquanto a gente, com os nossos coquetéis, a gente consegue ter uma versatilidade imensa. Você vai desde um Black Label, que é um líquido maravilhoso, que ficou 12 anos num barril lá na Escócia, com credenciais incríveis, até uma vodka que você pode fazer com a fruta que você quiser, com o tanto de açúcar que você quiser, com o que o consumidor está buscando, assim, é feito para ele. Então isso é o Evolui Celebrar para ele. Quando a gente fala em Evolui Celebrar para os nossos parceiros, nossos clientes, bate muito no ponto que você está falando. Hoje vender um destilado gera de 3 a 4 vezes mais lucro do que vender, por exemplo, uma cerveja ou qualquer outro item do cardápio, né? Mesmo comida, você pegar uma picanha que parece um negócio caro no bar, vender um drink gera mais lucro para um bar. Mesmo com a mão de obra da pessoa que mesmo com a mão de obra, drink. já colocando todos os custos, né? Então, para o bar, traz prosperidade, porque não só cumpre uma tendência de um consumidor, como eu disse anteriormente, que está buscando coquetéis, está buscando esse mundo da coquetelaria que cresceu 10 vezes nos últimos anos, né? E para ele também traz mais rentabilidade num lugar que pós-pandemia ele está precisando gerar, né, mais massa de margem, mais recursos, etc. Né? Exato. E por último, esse Evolui Celebrar, eu Evolui Celebrar também para a sociedade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de ASG, né? Mas também tem esses 3 pilares. Então, a hora que eu penso no bar, focando mais na tua pergunta, é isso, é um negócio que gera mais dinheiro para ele, mas ao mesmo tempo também traz uma clientela mais sofisticada. Tem um motivo para ir no bar, porque agora, em vez de só pedir algo que já está pronto, ele consegue ter uma experiência melhor para ele com os nossos produtos. Talvez também mudar a cabeça do consumidor final para eles abrir para mais possibilidades, né? É um dilema, por exemplo, do vinho brasileiro, que sempre sofreu certos preconceitos de ser menos valioso do que vinhos de outras regiões. E havia uma cultura de que no Brasil só se bebia cerveja. Isso. Em bares e restaurantes, né? Isso é uma construção a longo prazo que talvez nunca termine, né? Mas sabe que essa percepção, ela ainda é verdade, eu gosto dela, porque ela mostra o tamanho da oportunidade que a gente tem. O Brasil, ele é o 4º maior mercado do mundo em termos de bebidas alcoólicas, todas elas, vinho, cerveja, destilado, cachaça, justamente tudo, pela nossa cultura da celebração. Exatamente. Também. Só que a hora que você pega esse mesmo ranking para destilados, ele é apenas o 14º. Olha o tamanho da diferença, né? O 4º de todos os álcools para apenas o 14º destilados. Aí, né? Existe um gap dali, é um país historicamente muito cervejeiro. Então, a hora que eu penso no dono do bar, não só essa questão de o que ele vende hoje é mais rentável, mas principalmente a oportunidade que vem na frente. Imagina, a Diageo como representatividade do total de bebidas alcoólicas é só 3%. Tem um mundo para crescer. Você pega países mais desenvolvidos como Estados Unidos, por exemplo, o consumo de destilado já passou de cerveja. Então, é claramente uma tendência mundial nesse sentido. Então, a hora que eu junto para o dono do bar um segmento que está crescendo mais rápido. Pra você ter uma ideia, o canal do On-Trade, que é o canal dos bares dentro da Diageo, hoje é o canal que cresce mais acelerado de todos os canais. Então, é um canal em franca expansão, né? Com mais faturamento e com mais rentabilidade, é a junção perfeita de como criar prosperidade para esse dono do bar, né? Excelente, excelente colocação. E agora eu queria levar aqui a nossa reflexão para, na Brasil a gente usa o termo ASG, né? Ambiental, Social e Governança, como a linguagem dos botequins a gente deixa um pouco o inglês de lado ali, no que dá. Mas eu queria falar também, puxando o tema do ASG para o comportamento dos consumidores, porque, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito essa sigla sendo mal usada ou apenas uma estratégia de marketing que arranha ali na superfície, mas não ataca problemas reais ali. Mas os consumidores estão cada vez mais conscientes e tentando descobrir, vamos dizer assim, a origem do que consomem, da onde vem, para onde vai, né? Como que você acha que o mercado dos drinks está se preparando para entender a cabeça desses novos consumidores? Sim. O primeiro ponto é reforçar o tamanho do compromisso que a Diageo tem com a agenda de ASG, né? A gente... Boa, já pegou a ASG? já. Então a gente tem um compromisso muito sólido até 2030 com metas formalmente publicadas externamente aos investidores e a todo o público e conectadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? E tem 2 elementos da nossa política da ASG que eu gostaria de destacar, que são 2 programas que eu tenho muito orgulho do que a gente faz na Diageo, né? Antes disso, talvez seria importante também ressaltar que esse compromisso é tão forte que a gente, em 2019, lançou um instituto para justamente ter um foco específico para isso e cuidar disso, que é o Instituto Diageo. Inclusive, eu sou um dos conselheiros desse instituto. E aí, de tantas coisas que a gente faz, tanto no aspecto social, ambiental e de sustentabilidade de forma geral, tem 2 programas que eu orgulho muito do que a gente faz. Um que é o Learning for Life,
que é ainda mais pensando nesse movimento dos bares, de estar precisando de mão de obra. Eu sei que já é um tema recorrente da dificuldade de contratar mão de obra qualificada. Junto com essa explosão da coquetelaria, o que mais falta hoje num bar são bons bartenders, né? Então, nos últimos anos, a gente chegou a formar mais de 39 mil bartenders gratuitamente. Então, ou seja, é um duplo impacto positivo. De um lado, a gente cria mão de obra qualificada para um bar, né, que está precisando disso nesse movimento de coquetelaria, e outro, a gente consegue ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a ter uma renda, ter prosperidade, ter emprego, né? E imagina, 39 mil profissionais formados só pela Diageo no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, esse é um deles. O outro, para mim, que é igual importante, é o que a gente chama de na real. Ao longo também dos últimos anos, a gente falou com mais de 1,2 milhões de jovens para conscientizá-los sobre a escolha de beber ou não beber quando chegar a hora de fazer essa escolha, que obviamente é na fase adulta. Então a gente tem esse programa que a gente passa nas escolas, nas comunidades, de uma forma teatral e lúdica, educa e conscientiza todos esses jovens, ou seja, mais de 1 milhão até hoje impactados, para a hora que chegar a hora de tomar a decisão, tomar. Então, tudo isso para dizer que no caso da Diageo não é só no PowerPoint, é realmente algo que pra gente é na vida e a gente leva muito a sério essa agenda. É interessante você ter falado isso, porque se o critério de escolhas dos consumidores passa por critérios também de sustentabilidade, quando um discurso sai da teoria e vai para a prática, por exemplo, essa formação de bartenders, já com esses critérios de sustentabilidade, é muito interessante porque você atacam as 3 letrinhas do ASG ali. Né? Exato, exatamente. E justamente você falando sobre essa questão da cultura da celebração brasileira, você também impõe uma nova cultura, impõe um jeito não pejorativo de se dizer, essa questão do talvez até beba menos, mas beba melhor, assim. Isso, né? Exatamente. Você vem muito por isso mesmo, né? Então acho que estamos super alinhados nesse sentido. Legal. André Miller, vice-presidente comercial da Diageo. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente aqui. Obrigado pelo nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você queira destacar que por acaso eu não tenha perguntado, que você acha que vale a pena ali da gente falar para quem está nos acompanhando até agora? Acho que talvez uma última coisa, Danilo, eu falaria, né? Para reforçar o tamanho do compromisso que a Diageo tem com o setor de bares e restaurantes. Ao longo dos últimos 3 anos, a linha de investimento que mais aumentou na companhia foi neste canal. A gente triplicou, né? Enquanto que a companhia duplicou de tamanho, algo que a gente se orgulha muito nesses últimos anos. Ou seja, mais o faturamento duplicou, Legal. O investimento nesse canal triplicou. E para quê? Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, por exemplo, eu atendia no máximo 2 mil bares com o nosso time. Hoje são 20 mil bares que são atendidos diretamente para o nosso time. E para que isso? São consultores de negócio, não são vendedores, né? Não, foi de 2 mil para 20 mil. Um aumento 10 de vezes. 10 vezes. 10 vezes, exatamente. 10%, mas é 10 vezes. Exponencial, né? E por que isso? Porque a gente acredita muito nesse canal, que é um canal que é onde a gente tem a interação com o consumidor para prover nossas experiências, construir marca também. Então, não é só sobre vender, é sobre também construir marca, é sobre criar prosperidade para esses bares. Hoje, por exemplo, a gente, em mais de 10 mil bares, a gente tem um trabalho de preparar o menu para eles, para que o menu de drink seja um menu apelativo, que tenha a foto do drink, tenha uma descrição, que o consumidor saiba o que ele está tomando. A gente cria 4 vezes ao ano os festivais. Hoje a gente tem o nosso festival de drinks, que é maior que o Restaurant Week já. Olha só que legal. Cada onda a gente chega em mais de 4 mil bares. Para quê? Para pegar aquela coquetelaria que às vezes as pessoas não têm acesso, que às vezes no world class é desenvolvido num ambiente mais sofisticado, e traz aquilo a um valor acessível durante um mês e meio de experiência nesses festivais para os consumidores tomarem e entrarem nessa categoria, né? Além da prover mão de obra, prover consultoria para esses bares de como ele como um todo ganha mais dinheiro. Então não é só sobre a Diageo prosperar, é sobre a Diageo, junto com os nossos parceiros, prosperar também. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Terminamos mais um episódio do O Café à Conta. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Na edição estão Lucas Macedo e Paulo P. Silva. Na redação temos Yasmin Paulino e Brenner Mouroli. O design fica por conta de João Manuel. Um abraço e até a próxima.